O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, querendo ou não, fazemos projetos de vida. Temos sonhos. Mesmo a pessoa com as maiores patologias psicológicas, mesmo com depressões, mesmo com síndromes, pessoas que até mesmo não têm sentido para um dia após o outro, sonham com alguma coisa, projetam alguma coisa. É triste de ver, muitas vezes, e nós que lidamos com a alma, com a pessoa, de ver pessoas, muitas vezes, que acham que não têm projetos para a vida, que acham que não têm uma esperança, que acham que não tem mais sentido viver. Mesmo as pessoas que cometem até mesmo suicídios, elas têm um projeto de vida, mesmo que seja o tirar a própria vida. Todos nós temos, porque dentro de nós existe uma constante insatisfação. Todos nós. Podemos ter um projeto de alcançar alguma coisa, alcançamos, passa-se o tempo, a gente já sente um pouco vazio com aquilo. E aí nós queremos um pouco mais, e queremos um pouco mais, e queremos um pouco mais, e queremos um pouco mais. O segredo é um só. A sua alma é para coisas grandiosas. Deus colocou dentro de cada um de nós coisas grandiosas.
sonhos e desejos grandiosos que nós só encontraremos quando estivermos na eternidade diante dele. E só encontrando lá na eternidade diante dele, ele nos deu a oportunidade de sermos livres. E sendo cada um de nós livres, precisamos ter este sonho, que não será preenchido aqui. O sonho de plenitude, o sonho de eternidade, o sonho de acharmos as coisas que a nossa alma não vai tomar. Vamos supor, nós vamos tomar água agora e daqui a pouco nós estamos com sede de novo. Não, não é isso. A nossa alma precisa desejar essas coisas grandes. Mas para isso, é preciso encontrar uma coisa. Vai na segunda leitura da carta aos Romanos. No último parágrafo, São Paulo diz assim: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Preste atenção, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Aqui está, com todo o perdão, e eu quero que você respeite a minha história agora. Minha avó falava do faniquito no fioscote. Sabe o que é isso? O faniquito no fioscote é aquele menino que hoje a gente coloca uma palavra bonita, imperativo. Sabe, uma criança imperativa é uma criança endiabrada. A palavra da minha época era assim: esse menino parece que tem o diabo do corpo, não sossegue, é para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Eu era uma pessoa super na paz. Só que não. Enquanto não encontramos a vontade de Deus, o nosso faniquito no fioscote não tem sentido. Porque nós não encontramos a resposta. A nossa alma é tão grande. A nossa alma é para a eternidade. A nossa alma é para coisas muito maiores do que nós temos aqui. Mas para que nós possamos encontrar isso, nós precisamos entender que nós somos tão limitados ao mesmo tempo, que só a vontade de Deus é que nos completa. E não é a vontade de Deus aqui para este mundo, não. É a vontade de Deus para a eternidade. Deus quer, a vontade dele é esta, que um dia todos nós estejamos com ele lá, na eternidade, no céu. Para isso ele nos criou. E aí às vezes nós podemos dizer: mas por que ele nos criou vivendo, passando por este tempo? Para que, volto a dizer, para que nos dando a liberdade, nós não fôssemos robozinhos ou escravos, mas que nós fôssemos filhos que livremente buscam a vontade dele. Ele corre riscos, mas ele é Deus. Riscos de nos perder. Riscos de não ser aceito. Riscos de nós não querermos estar com ele. Mesmo que tendo a nossa alma gigantesca. É por isso que a gente vai em busca de tantas coisas. É por isso que nós temos esse faniquito no fioscote, essa inquietação constante. Estamos fazendo uma coisa, já vamos voltar na cabeça de criança. A criança passa quase que o ano inteiro, pelo menos na época era assim. A gente passa o ano inteiro querendo ganhar um presente de Natal. E aí quando a gente ganhava aquele presente de Natal, a gente brincava, male, chegávamos brincando no ano novo. Porque já no ano novo a gente não queria mais aquele brinquedo, a gente já estava pensando no próximo. Não é assim? Isso é o famoso faniquito no fioscote. E o faniquito no fioscote é aquele negócio como se estivesse rodando ali. Nos inquietando. Mas aí minha avó, e por isso que eu falo, respeite a minha história, porque é minha avó que falava isso. O faniquito no fioscote era a vontade de Deus, e eu não sabia.
O faniquito no fioscote era esta vontade que precisava ser encontrada. Mas qual é a vontade? Encontrá-lo na eternidade. Por isso que nós queremos preencher o nosso tempo de prazeres, por isso que nós queremos preencher o nosso tempo de satisfações, por isso que nós queremos preencher o nosso tempo com realizações. Mas quando realizamos, quando nos satisfazemos, quando encontramos alguma coisa, prazeres que sejam, passa e a gente está vazio de novo. E a gente se encontra sem sentido de novo. E aí a gente vai mais uma vez, e aí a gente alcança e a gente esmorece de novo. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós é muito maior do que das coisas que estão aqui. Mas para que eu encontre essa vontade de Deus já na vida, vai no Evangelho. Jesus, quando Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, não te aconteça isso. E aí Jesus vai falar, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, para que nós possamos encontrar o que realmente nos preenche. Literalmente falando, é preciso que nós saiamos de cena para que Deus apareça em nós. Simples assim. Ah, mas isso daqui então é usurpar a nossa própria consciência. Isso aqui é anular a nossa própria liberdade. É porque a tua liberdade está levando você para os quintos dos infernos. Só por isso. Quando Jesus diz, se alguém quiser seguir, pelo menos, primeiramente ele coloca uma proposta, ele não impõe absolutamente nada. Se alguém quiser. Mas se alguém quer, aí ele impõe as condições. Todo contrato tem as cláusulas que precisam ser cumpridas. No casamento, para ser padre, para você comprar uma casa, para você vender um carro. Tudo que tem contrato entre duas partes tem cláusulas que precisam ser respeitadas. Mas você não é obrigado a assinar um contrato. Por isso que quando ele coloca, para que encontremos a vontade dele, para que possamos preencher o faniquito no fioscote, que não vai ser nessa terra, vai ser lá na eternidade. A primeira coisa é esta, ele nos dando a liberdade. Se alguém quiser seguir, aí ele coloca as cláusulas. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, é simplesmente saia de cena. Sem deixar de ser protagonista da vida. É deixar que nossa vida seja um sistema monárquico absoluto, onde Jesus, que é rei, verdadeiramente reine. E não seja um sistema parlamentar, um sistema monárquico parlamentar, por exemplo. Foi tão bonito, né, de ver todas digamos assim, todas as coisas quando morreu a rainha. E depois o Charles, que estava quase morrendo, né, o coitado. E era príncipe ainda. Porque a rainha não morria, né? Minha gente, a rainha quase não morria. A maior monarca de todos os tempos em exercício. A coitada foi rainha muito cedo. 20 e poucos anos. E quase não morre. Vida longa, rainha. Né? O hino, o hino do Reino Unido é vida longa, rainha. Agora é vida longa ao rei. Não sei se o rei vai ter muito tempo, mas que seja. Mas é um sistema monárquico parlamentar. Quem é que manda? Não é o rei. O rei tem todas aquelas coisas. Põe a coroa, tira a coroa, faz aquela blá, 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 blá. Mas quem manda é o primeiro-ministro. Na nossa vida muitas vezes é assim. Temos rei, Jesus. Mas quem manda é o primeiro-ministro, nós. Porque quando ele nos pede alguma coisa que não encaixa com a nossa vontade, a gente fala, não vou fazer. Isso é... Aí a gente abandona a igreja, a gente abandona a fé, a gente abandona todo mundo, aí briga, e vai aquela que fuar danado.
encontrar a vontade de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é sair de cena sem deixar de ser protagonista. Ou seja, livremente dizer: Senhor, me governe. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Porque é uma proposta. Quem quiser seguir-me, ele não está impondo ninguém. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, termina o Evangelho, vai lá na última frase. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria. Principalmente porque, para encontrarmos a vontade de Deus, é preciso que nós saiamos de cena sem deixar de ser protagonistas. Mas precisamos entender, nós não somos donos da nossa vida. Nós somos administradores dela. Porque se não fosse assim, nós não teríamos que um dia prestar contas. Se é meu, eu faço o que eu quero. Aqui é a grande inconsciência que temos hoje. Não temos consciência que um dia prestaremos contas. Então, se um dia prestaremos contas, não somos donos. Eu não devo satisfação ao que é meu. Mas se o Senhor está dizendo que um dia nós prestaremos contas, e Ele não quer prestar conta de nós para que Ele possa nos castigar por tudo aquilo que nós fizemos. Não. É porque Ele é leal até o fim, inclusive as escolhas erradas que fizemos durante a nossa vida. E aí, sendo Ele leal até o fim, inclusive diante das escolhas erradas que fizemos, quando formos prestar contas, Ele vai ter que continuar sendo leal às escolhas erradas que fizemos. Ou seja, Ele não nos dará o que nós poderíamos receber, mas nos dará o que nós mereceremos, ou o que nós buscamos. Por isso, a vida que você leva, sei lá como, não é tua. Porque se fosse, você não teria que prestar contas a ninguém. Mas a vida que você tem é um dom. E você é somente um administrador deste dom. Somente um administrador. Para que você possa fazer frutificar. O Evangelho de ontem, para quem foi à missa, o Evangelho de ontem, ele nos deu muitos talentos. Ele nos deu muitos dons, Ele nos deu muitas virtudes. E nós, como administradores, e precisaríamos ser bons administradores. Mas se não administramos bem a nossa própria vida, vamos administrar uma família? Como? Não vamos. Por isso que às vezes quando uma pessoa chega para mim e diz que quer se casar, eu pergunto para eles, como é que ele vive? Como é que ela vive? Porque se ela não administra a própria vida bem, se ele não administra a própria vida bem, como é que ele vai administrar ou estar ao lado de outra pessoa? Não vai. Vai para o buraco e leva outro. Para encontrarmos a vontade de Deus, a primeira coisa é sairmos de cena sem deixarmos de ser protagonistas. Segunda coisa, como o próprio Jesus diz, tomarmos consciência que somos apenas administradores e não donos. Tudo o que fizermos, teremos que prestar contas. Se nós tomássemos consciência do que é o sacramento da confissão, que é ir durante a vida e prestando as contas das besteiras que nós vamos fazendo ao longo da vida. A confissão é só isso. É antecipar este momento. Só que neste momento não tem mais como voltar atrás. Na confissão tem, porque a gente recebe uma nova chance. A gente recebe uma nova oportunidade. Mas nós achamos que não temos pecado.
Nós achamos que não devemos nada, que nós somos donos da nossa vida, que podemos fazer da nossa vida o que nós quisermos. Vai nessa. Vai nessa que você vai ver onde você vai parar. E aí tem uma última coisa para encontrar a vontade de Deus. Vai na primeira leitura. Jeremias diz algo fantástico. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Para encontrarmos a vontade de Deus, que é preencher o faniquito no fioscote que nós temos, é preciso deixar-se vencer pela sedução de Deus. Jeremias diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Porque Jeremias poderia ter se colocado como a pessoa difícil. Sabe quando você era jovem? Faz tempo, né? Mas lembra agora quando você era jovem. Não sei se você é que se fazia de difícil naquele momento. Vamos pensar, agora é tudo muito fácil, né? Agora virou esculhambada as coisas. Mas vamos pensar no nosso tempo, e é que eu não sou tão velho assim. A gente ia para aqueles bailes. Vou dizer do meu tempo, tá? A gente ia para aqueles bailes dos anos 90. Putz. Aí quando descia aquele globo, e aí começava a girar aquele globo, e aí todo mundo que estava na pista dançando, cada um ia para os cantos da parede. E aí começavam as músicas lentas. E aí a gente já ficava assim, né? Pelo menos nós homens. Aí a gente olhava para uma. Deixa eu olhar para Santa Cândida para você não achar que eu estou olhando para você. Aí a gente olhava para aquela. Aí olhava para ela. Aí ela se fazia de difícil. A primeira coisa para a mulher se fazer de difícil, ela fazia assim. Doida para ir, ficava se fazendo de difícil. Assim a gente faz com Deus muitas vezes. Mas para encontrar a vontade de Deus, Jeremias está dizendo o segredo. Ele nos seduz, mas nós precisamos nos deixar seduzir por Ele. Não é violência. Ele não nos violenta. Ele não força uma situação. Ele nos seduz. E aí, livremente, nós nos deixamos vencer. E aí, como eu sempre gosto de cantar essa música, na hora que a gente se deixa vencer, volta lá naquele baile que você encontrou a pessoa que você ama. Aí desce aquele globo, as luzinhas começam a piscar. Aí você olha para ela, igual coisa de filme, né? Você olha para ela olha para você, você olha para ela olha para você, você já começa a tremer as pernas. E aí vem aquela música. Now is the time of my life. E aí o mundo gira à nossa volta. É assim com Deus, minha gente. Então para de se fazer de difícil. Porque os difíceis, o inferno está cheio. E os que se deixam vencer pela sedução de Deus, hoje contemplam Ele face a face no céu. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que um dia você esteja lá com Ele. E por isso Ele seduz cada dia. E cada um é livre. Para como Jeremias dizer, deixei-me seduzir, ou não te quero, Senhor. Enquanto na vida falamos isso, um dia podemos correr o risco de ouvir dele, não te conheço. Faça a sua escolha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.